O peso do silêncio em Águas Claras. Alex Vandelli sempre soube que a pequena Águas Claras guardava segredos como quem enterra ossos no quintal, quietos, mas nunca completamente esquecidos. A cidade, com suas ruas de terra batida e casas de madeira pintadas de cores desbotadas pelo sol, era um lugar onde todos se conheciam, ou achavam que conheciam. Ele, o velho relojoeiro da praça, era um daqueles que preferia observar as engrenagens dos outros do que ser observado. Até o dia em que o mecanismo da sua própria família enguiçou. Era o aniversário de 35 anos de Daniel, seu genro. Um homem de sorrisos fáceis e mãos inquietas que chegará a Águas Claras 5 anos antes, casando-se com sua filha, Mariana, como quem compra uma casa sem inspecionar as rachaduras. Alex nunca gostara dele não por malícia, mas por uma desconfiança instintiva, como o cheiro de mofo antes da chuva. Mas Mariana amava e o amor, como ele bem sabia, era cego até para os relógios mais precisos. A festa foi na casa deles, uma construção modesta à beira do rio, onde as crianças da cidade iam pescar lambaris nas tardes de verão. A mesa estava farta, bolos, empadas, a cachaça caseira que o velho Seixas destilava nos fundos da sua propriedade. Todos riam, brindavam, menos Clara, a neta de Alex, uma menina de 8 anos que passará o dia inteiro colada à saia da mãe, os olhos grandes e escuros como poços sem fundo. Foi quando Daniel, já com a voz pastosa pelo álcool, levantou-se com um copo na mão. Eu tenho um presente para vocês, anunciou, sorrindo. Um segredinho que só a Clara e eu conhecemos. O silêncio caiu como uma lona sobre a mesa. Mariana congelou, o garfo a meio caminho da boca. Alex sentiu o coração bater mais devagar, como se o tempo tivesse engolido um peso. A Clara é especial, continuou Daniel, passando a mão nos cabelos da menina que se encolheu. Ela sabe coisas que nenhuma criança da idade dela sabe. Não é minha flor? Clara não respondeu. Seu olhar encontrou o de Alex por um segundo, e foi suficiente. Ele viu ali o que sempre temera. O medo que não tem nome, a dor que não pode ser contada. Chega, Daniel, Mariana tentou interromper, mas a voz saiu fina, quebrada. Não, meu amor, ele riu bebendo mais um gole. Eles têm que saber. A Clara é minha princesinha. Ela me deixa fazer tudo com ela. Tudo. O copo quebrou no chão. Não foi Alex quem o jogou, foram as mãos de Seixas, o velho alcoólatra, que até então só observava com os olhos vermelhos de cachaça. Em 2 passos ele estava em cima de Daniel, agarrando-o pela gola. Você é um monstro, cuspiu. E monstro não merece viver. O que aconteceu depois foi um borrão de gritos, socos, sangue. Alex não se mexeu. Ele só olhava para Clara, que agora chorava em silêncio, os ombros sacudidos por soluços que pareciam vir de muito fundo. Mariana a abraçava, murmurando coisas que nem ela mesma entendia. Quando a poeira baixou, Daniel estava caído no chão, inconsciente, o rosto inchado. Seixas respirava pesado, as mãos tremendo. Alguém chama a polícia, disse Samuel. Não, Alex falou pela primeira vez. Sua voz era calma, como sempre. A polícia não vai resolver isso. Ele se agachou ao lado do genro, observando-o com uma frieza que assustou até a si mesmo. Daniel gemia, tentando se mexer. Você acha que é o primeiro? Alex perguntou tão baixo que só o outro poderia ouvir. Águas Claras têm memórias longas. Homens como você, eles somem. Sempre somem. Daniel abriu os olhos confuso, o sangue escorrendo do lábio. O que você vai fazer, velho? Alex não respondeu. Ele apenas se levantou, foi até a oficina nos fundos da casa e voltou com uma enxada. Papai, não, Mariana suplicou, mas ele nem olhava para ela. Leve a Clara para dentro, disse a Seixas. E não deixe ninguém sair. Foi rápido. Um golpe seco, um som úmido. Daniel não gritou. Talvez não tenha tido tempo. Quando terminou, Alex limpou a lâmina na grama, como se estivesse tirando terra de uma ferramenta qualquer. Agora, disse, voltando-se para os outros, que o encaravam entre o horror e o alívio, a gente enterra isso. E nunca mais fala nisso. Ninguém discutiu. Às 3 da manhã, quando a lua já estava alta e o rio cantava sua canção de sempre, Alex sentou-se na varanda, a enxada ainda suja ao seu lado. Clara apareceu, envolta em um cobertor, os olhos vermelhos. Vovô, ela começou, mas não tinha palavras. Ele a puxou para o colo, sentindo o pequeno corpo tremer. Às vezes, disse, olhando para as estrelas, a gente tem que consertar o que não pode ser desfeito. Como um relógio quebrado. A gente tira as peças ruins e joga fora. Clara não perguntou mais nada. Ela só se aninhou contra ele, e os dois ficaram assim até o sol nascer, enquanto Águas Claras dormia, indiferente como sempre fizera. O dia seguinte chegou com um silêncio espesso, como se a própria terra tivesse engolido o som.
Alex acordou com a sensação de areia nos dentes, um gosto amargo que não saía nem com café. Clara ainda dormia, enrolada no cobertor que cheirava a naftalina e terra molhada. Ele a observou por um instante, notando como as sombras sob seus olhos pareciam mapas de lugares que nenhuma criança deveria conhecer. Na cozinha, o rádio estava ligado, mas só chiava. Maria, a esposa de Alex, mexia uma panela de mingau com movimentos tão lentos que o líquido quase não se movia. Ela não olhou para ele quando entrou. O menino do correio não veio hoje, disse, como se estivesse comentando o tempo. Dizem que a estrada está interditada. Alguma coisa com os buracos que apareceram do nada. Alex serviu-se de café, sentindo o peso da enxada ainda nas mãos, mesmo depois de lavadas. Ele sabia que não eram buracos. Eram cicatrizes. E cicatrizes, quando abertas, sangravam memórias. Clara apareceu na porta, os pés descalços sujos de terra seca. Não falou nada, só encostou a testa no ombro do avô, como se precisasse confirmar que ele ainda estava ali inteiro. Maria deslizou uma tigela de mingau na sua direção, mas a menina não tocou. Em vez disso, apontou para a janela. Tem um homem lá fora. Os três se viraram. Do lado de fora, junto ao pé de goiabeira que nunca dava frutos, estava um sujeito alto, de chapéu gasto e um paletó que parecia ter sido costurado com retalhos de noite. Ele não batia, não chamava. Só ficava ali, como se estivesse esperando que o chão o engolisse também. Não é daqui, murmurou Maria, fazendo o sinal da cruz com os dedos trêmulos. Alex saiu. O ar cheirava queimado, embora não houvesse fogo por perto. O homem tirou o chapéu quando ele se aproximou, revelando um rosto que não era nem jovem nem velho, mas sim uma coisa esticada entre os dois, como massa de pão que não cresceu direito. O senhor é o Alex, disse não como pergunta, mas como quem confirma algo que já sabia antes de nascer, dependendo de quem pergunta. O homem sorriu, ou pelo menos fez um movimento com os lábios que deveria ser um sorriso. Seus dentes eram muito brancos, como ossos lavados pela chuva. Me chamam de o coletor. Mas isso não importa. O que importa é que a senhora lá de dentro apontou para a casa sem olhar, tem uma dívida. Uma dívida antiga. Alex sentiu o suor escorrer pelas costas, embora o dia ainda estivesse fresco. Minha mulher não deve nada a ninguém. Não é esse tipo de dívida. O coletor suspirou, como se estivesse explicando algo a uma criança teimosa. É do sangue. Da linha. A senhora Maria prometeu algo há muito tempo, quando ainda era menina e não sabia o peso das palavras. Alex lembrou-se então da história que Maria só contava quando estava febril. A noite em que, aos 7 anos, ela havia enterrado uma boneca de pano sob a goiabeira, sussurrando que trocaria qualquer coisa para que sua mãe não morresse. A mãe morreu mesmo assim, mas outras coisas vieram no lugar. O que você quer? Alex perguntou, a voz rouca. O coletor olhou para Clara, que agora espiava pela janela, os olhos arregalados. A menina tem o domingo. Ela vê as costuras do mundo, os lugares onde a gente pode puxar um fio e tudo se desmancha. Ele estendeu a mão, e Alex notou que seus dedos eram longos demais, como se tivessem sido esticados por algum deus brincalhão. Mas dom é como fogo. Queima quem não sabe segurar. Clara saiu correndo pela porta dos fundos antes que Alex pudesse reagir. O coletor não se moveu, só observou, como se já soubesse que a menina ia fazer exatamente aquilo. Ela sabe, disse, baixinho. Todas sabem no fundo. Alex correu atrás da neta, o coração batendo tão forte que doía. Encontrou Clara junto ao rio, ajoelhada na margem, as mãos mergulhadas na água turva. Ela não chorava. Só olhava para o próprio reflexo, que não tremia, embora o rio estivesse agitado. Vovô, disse, sem virar o rosto, a boneca da vovó ainda está lá, debaixo da goiabeira. E ela está com fome. Alex sentiu o mundo inclinar. Não era possível. Não depois de tudo. Mas quando olhou para trás, viu o coletor ainda parado no mesmo lugar, agora com algo nos braços. Um embrulho de pano sujo, que se contorcia levemente como se respirasse. E a goiabeira, pela primeira vez em décadas, estava cheia de frutos. Verdes, duros. E todos eles tinham forma de pequenos rostos. Clara ergueu uma das mãos da água e entre os dedos, seguiu um fio prateado que não estava ali um segundo antes. Era como se o rio tivesse cuspido uma linha de costura, fina e resistente, que se esticava até desaparecer na correnteza. Ela puxou com cuidado, e o fio veio sem resistência, revelando na ponta uma agulha de osso tão branca que parecia absorver a luz. Isso não é seu, disse Alex, a voz rouca. Mas Clara apenas balançou a cabeça, como se ele tivesse dito algo óbvio. É da vovó. Ela me ensinou a costurar as coisas de volta. O coletor, ainda imóvel, inclinou levemente a cabeça para o lado, como se escutasse algo distante.
O embrulho em seus braços se mexeu de novo, e dessa vez um gemido abafado escapou do pano. Alex sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele som. Era o mesmo que sua mãe fazia quando acordava no meio da noite, anos atrás, e encontrava a boneca de pano sentada à beira da cama, com os olhos de botão brilhando como se tivessem acabado de ser costurados. Clara, ele tentou de novo, ajoelhando-se ao lado dela. A gente não pode mexer com isso. Não dessa vez. Ela ignorou o avô e, com uma precisão que não condizia com seus 8 anos, começou a enfiar a agulha no próprio dedo. Não saiu sangue. Saiu um fio mais grosso, escuro, que se enrolou na agulha como seda. Clara respirou fundo e começou a costurar o ar à sua frente, com pontos largos e desiguais. A cada pontada, o rio beindo dela ficava mais quieto, como se algo estivesse sendo selado. Você está fechando a porta, Alex sussurrou, entendendo tarde demais. Não, Clara respondeu, sem parar o movimento das mãos. Estou abrindo outra. O embrulho no colo do coletor se abriu sozinho. Não havia mais pano, só uma boneca de trapos, igual a que Alex havia enterrado décadas atrás, mas desta vez seus braços estavam esticados para frente, como se pedisse algo, ou como se já estivesse segurando. E então Clara parou de costurar, porque o que saía da boneca não eram braços, eram raízes, finas brancas que se enterravam no chão e subiam pela goiabeira com uma velocidade doentia. Os frutos com rostos começaram a se abrir, um a um, e de dentro deles não caíram sementes. Caíram dentes. Pequenos afiados que se cravavam na terra como unhas. O coletor, pela primeira vez, moveu-se. Não em direção a eles, mas para trás, como se recuasse de algo que só ele conseguia ver. Sua boca, se é que aquilo podia ser chamado de boca, se abriu em um sorriso que não era de alegria, e de dentro dela saiu um som que não era voz nem vento, nem nada que Alex já tivesse ouvido. Era o som de muitas bocas mastigando ao mesmo tempo. Clara se levantou, o fio prateado ainda preso em seu dedo, agora esticado até a boneca. Ela não olhava para o avô, olhava para a goiabeira, cujos galhos começavam a se retorcer, formando algo que lembrava uma mão que se fechava devagar. Vovó disse que quando a gente tem fome demais, Clara falou, como se explicasse uma lição de casa, a gente come até o que não deveria. Alex tentou puxá-la, mas suas mãos passaram direto pelo corpo da neta, como se ela fosse feita da mesma névoa que envolvia o rio. O coletor, agora, não seguria mais a boneca. Segurava um prato de madeira rachado com restos de algo que parecia carne seca grudada nas bordas. E em cima do prato, uma faca. Não uma faca comum. Era feita do mesmo osso da agulha, e sua lâmina não refletia a luz, ela engolia. Clara estendeu a mão livre e a faca veio voando, cravando-se em sua palma sem derramar uma gota de sangue. Quando ela puxou, a marca que ficou não era um corte. Era uma boca. Pequena, costurada com o mesmo fio prateado, que agora se movia sozinho, como se mastigasse o ar. Clara, por favor, Alex suplicou, mas sua voz saiu abafada, como se falasse debaixo d'água. Ela finalmente virou o rosto para ele. Seus olhos não eram mais os de uma criança. Eram os da sua mãe, e da mãe dela, e de todas as mulheres da família que haviam enterrado suas bonecas debaixo daquela goiabeira, achando que assim a fome delas morreria junto. Você não entende, vovô, Clara disse, e sua voz era muitas vozes ao mesmo tempo. A gente nunca enterra a fome. A gente só a alimenta. E então ela cortou o fio. O mundo não acabou. Pior, ele começou. A boca na palma de Clara se abriu como uma flor carnívora, e do seu interior não saiu som, mas sim cheiro. Um aroma doce e podre, como goiabas maduras deixadas apodrecer dentro de um caixão de madeira escura. Alex sentiu o odor encher seus pulmões, espesso como mel derretido, e de repente lembrou-se do dia em que sua própria mãe lhe contará, aos sussurros, que as bonecas da família não eram feitas de pano, mas de pele que ainda respirava. O chão sob seus pés não era mais terra. Era uma membrana úmida que pulsava no ritmo de um coração cansado. As raízes da goiabeira, antes retorcidas e secas, agora se esticavam como dedos famintos, acariciando os tornozelos de Clara com uma ternura doentia. Ela não estava mais de pé. Ou melhor, estava, mas também não estava. Seu corpo parecia desdobrar-se em camadas, como páginas de um livro antigo sendo folheado por mãos invisíveis. Em uma das camadas, ela era a menina de tranças que brincava de roda. Em outra, a mulher que enterrava a boneca aos prantos. Em outra ainda, algo que não tinha rosto, apenas dentes costurados em espiral. Você acha que a fome é só nossa, disse a Clara muitas, enquanto a boca em sua palma sorria, mostrando uma língua feita de fios prateados entrelaçados. Mas a goiabeira também tem fome. E a terra.
e as coisas que rastejam debaixo da terra. Alex tentou recuar, mas seus pés afundaram na membrana como em lama viva. Algo se mexeu dentro dela. Não um animal. Não um inseto. Algo que escolhia não ter forma porque qualquer forma seria pequena demais para conter o que era. Ele sentiu o cheiro novamente mais forte agora, e desta vez trouxe memórias que não eram suas. O gosto do leite azedo que sua bisavó cuspira no berço. O som do prego sendo martelado no caixão da tia que morrera de saudade. O peso da boneca que sua mãe enterrou aos 7 anos, jurando nunca mais tocar em agulhas. A gente alimenta vovô, Clara murmurou, e suas palavras eram fios sendo puxados de uma meada infinita. Mas a gente também é comida. As raízes da goiabeira se enroscaram nos tornozelos de Alex, não para prendê-lo, mas para guiá-lo. Elas o puxaram até o tronco da árvore, onde a casca se abriu como lábios ressecados. Dentro não havia ocos. Havia bocas. Centenas delas costuradas umas às outras, mastigando em uníssono um ar que cheirava a sangue velho e açúcar queimado. E no centro, pendurada como um fruto podre, estava a boneca original. Não era de pano. Não era de pele. Era feita de silêncio. O silêncio que fica quando uma criança para de chorar de repente. O silêncio que cresce dentro das paredes de uma casa depois que a última mulher da família morre. O silêncio que as bonecas guardavam dentro de si, esperando o momento certo para engolir quem as enterrava. Clara estendeu a mão, não as mãos porque agora eram muitas, saindo de seu corpo como galhos novos, e tocou a boneca. O silêncio dentro dela estremeceu. Então, como um suspiro que se desdobra em grito, ele se quebrou. E o que saiu não foi som. Foi fome. A fome não era um vazio. Era uma presença densa e úmida, que se enroscava nos ossos de Clara como era em ruínas. Não doía, pelo menos não do jeito que a dor costumava doer. Era uma coceira dentro da medula, uma sede que nascia onde não havia garganta para engolir. E pior que tudo, era familiar. Como se Clara já tivesse sentido aquilo antes, em sonhos que não eram seus, em memórias emprestadas de outras meninas que, como ela, tinham cavado demais. As mãos extras, agora 6-8, brotando de seus pulsos como flores carnívoras, se fecharam em torno da boneca de silêncio. A coisa, porque não era mais uma boneca, nunca tinha sido, pulsou contra seus dedos, quente e pegajosa como mel podre. Sua superfície, que parecia lisa à primeira vista, estava na verdade craquelada de minúsculas bocas, cada uma delas sussurrando algo diferente. Uma repetia o nome de Clara em ritmo de berço. Outra cuspia números de telefone que não existiam mais. Uma terceira, bem no centro do peito da boneca que não era, mastigava devagar o som de um choro abafado, como se estivesse tentando digerir uma lembrança. Foi então que Clara percebeu, a fome não era dela. Era da casa. As paredes, que até então tinham se mantido como espectadoras silenciosas, começaram a inchar. O papel de parede, amarelecido por décadas de fumaça e segredos, estufou-se como pele de animal em putrefação. Debaixo, algo respirava. Não era um único ser, mas muitos, uma colmeia de vozes sobrepostas, todas falando ao mesmo tempo e nenhuma dizendo nada. Clara sentiu o chão tremer não sob seus pés, mas dentro deles, como se o assoalho estivesse tentando engoli-la pelos calcanhares. A boneca, a coisa, abriu os olhos. Não eram olhos. Eram buracos que levavam a lugares onde a luz se curvava errado. Dentro deles, Clara viu flashes de outras Claras, a meninas com seu mesmo rosto, mas vestidas com roupas de outras épocas, todas elas paradas no mesmo gesto, cavando. Sempre cavando. Algumas seguiam adiante, outras tinham sido pegas pelo silêncio antes. Uma, em particular, usava um vestido de comunhão rasgado, e seu rosto era um mapa de lágrimas secas. Ela olhou direto para Clara e moveu os lábios em um aviso que não chegou a virar som, mas que Clara entendeu mesmo assim. Não olhe para trás. Mas Clara já tinha olhado. Atrás dela, onde antes havia apenas escuridão, agora se estendia um corredor que não estava lá antes. Um corredor de portas. Centenas delas, todas iguais, madeira escura, maçanetas de porcelana quebradiça, cada uma com um número pintado à mão em tinta que escorria como sangue fresco. Os números não seguiam nenhuma ordem. Alguns se repetiam. Outros eram negativos. E todas as portas, sem exceção, estavam entreabertas o suficiente para que se visse lá dentro, o mesmo quarto. Uma cama de ferro, um armário sem espelho e no chão, sempre no chão, o contorno de um corpo pequeno demais para ser de adulto. Foi quando Clara entendeu a regra. A casa não era um lugar, era um mecanismo. E ela, sem querer, tinha virado sua engrenagem mais nova. As mãos extras se mexeram sozinhas, arrastando a boneca que não era até o peito de Clara. A coisa se fundiu à sua pele como cera quente, e onde tocou,
A carne de Clara ficou translúcida, revelando veias que não deveriam estar ali. Veias que não levavam sangue, mas sim fios pretos e brilhantes como os de uma marionete. Ela tentou gritar, mas sua boca estava cheia de agulhas invisíveis costurando seus lábios por dentro. Então as portas começaram a se abrir, não todas de uma vez. Uma aqui, outra ali, como se estivessem escolhendo o ritmo. De cada uma saía uma criança, sempre a mesma criança, em versões diferentes. Algumas choravam, outras riam com uma alegria que doía nos dentes. Umas poucos caminhavam para frente, a maioria arrastava os pés para trás, como se fossem puxadas por cordas que Clara não via. Todas, sem exceção, carregavam algo nas mãos. Uma colher de prata, um botão de osso, um pedaço de espelho que refletia o teto em vez do rosto. E todas, ao passarem por Clara, sussurravam a mesma coisa. Agora é sua vez de alimentar. A boneca, a coisa, a engrenagem, latejou dentro do peito de Clara. Ela sentiu algo se desprender dentro dela, uma peça solta, um dente de leão voando ao vento. Quando olhou para baixo, viu que seu ventre estava aberto como uma bolsa e lá dentro, onde deveriam estar suas entranhas, havia apenas mais portas. Pequenas, do tamanho de caixas de fósforo, todas com maçanetas de unhas de criança. Foi então que Clara soube o que a casa queria que ela fizesse. E pior que tudo, soube que já tinha feito antes. O último alimento da casa. Clara estendeu as mãos sobre a mesa de jantar, onde um prato de porcelana branca esperava vazio. As portinhas em seu ventre se abriram sozinhas, uma a uma, e de cada uma delas saiu um fio de memória. O cheiro de canela queimando, o riso de sua mãe cortado ao meio, as mãos pequenas que certa vez empurraram uma menina para dentro de um armário escuro. Ela entendeu. A casa não era um lugar, era um estômago. E as mulheres que passavam por ela, todas com seus objetos inúteis, eram dentes. Cada uma havia mastigado um pedaço de si mesma para alimentar as paredes, os corredores, as escadas que nunca levavam a lugar nenhum. A colher de prata? Um garfo que nunca tocará comida. O botão de osso? O último resto de um dedo que tentará escapar. O espelho? A prova de que a casa já havia devorado seu próprio reflexo. Clara tocou a boneca em seu peito. Não era uma boneca. Era uma chave. E a fechadura estava em sua própria boca. Com um suspiro que não era seu, ela abriu os lábios e deixou a coisa saltar para fora. Uma marionete de ossos e fios, com seu próprio rosto costurado no lugar do coração. A boneca caiu no prato e, ao tocar a porcelana, estalou como um ovo podre. De dentro dela, centenas de portinhas minúsculas se abriram, e de cada uma saiu uma Clara diferente. A Clara que chorou no porão, a Clara que quebrou o espelho, a Clara que, uma vez, havia comido a própria sombra para que a casa não a devorasse primeiro. As paredes tremeram. As mulheres paradas viraram os rostos para ela, e pela primeira vez sorriram. Não eram dentes. Eram portas. Clara pegou a faca da mesa, aquela que sempre esteve ali, embora ninguém a visse, e cortou a própria língua. Não doeu. Só fez um som molhado, como o de uma porta se fechando. Quando ela colocou o pedaço de carne no prato, a casa engoliu em seco. As luzes piscaram. Os corredores se encolheram como um pulmão esvaziando. E então, pela primeira vez em séculos, a casa arrotou, e do seu assoalho brotaram raízes, flores, um céu que Clara não sabia que existia. Lá fora, o mundo era verde. E vazio. Sozinha no limiar, Clara tocou os lábios costurados. Não havia mais fome ali. Só uma cicatriz em forma de sorriso. E bem no centro da sua palma, um botão de osso que não era seu.